família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós oramos o nome de Jesus para que haja novos começos, novas portas e muita saúde. Também te pedimos, ó Deus, sabedoria, multiplicação, favor, graça de Deus e a tua prosperidade. Também oramos para que haja cura. Todo tipo de enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Que toda dor renda-se a Jesus Cristo. E profetizamos salvação, transformação total dentro dessa casa. Senhor, nós oramos, tenha misericórdia de nós. Vem sobre nós com a tua graça, com o teu perdão, com o teu amor e nos envolva, Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida. O Senhor me deu uma palavra. Eu sei que essa palavra é uma bênção e vai ajudar alguém que está aí me ouvindo. No Evangelho de João, capítulo 21, do verso 15 em diante, diz assim: Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: Pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Você lembra que Pedro, ele havia dito que iria até a morte com Jesus. Mas no dia do julgamento de Jesus, Pedro negou Jesus 3 vezes. E mesmo que Pedro houvesse negado Jesus, Pedro ainda amava Jesus. Pedro tinha um compromisso com Jesus, ele fazia parte dos íntimos de Jesus. E a Bíblia nos diz que quando Jesus ressuscitou, ele foi em busca de Pedro. E a Bíblia diz que ele apareceu, Pedro estava pescando, Jesus preparou um belo assado para eles. E nesse diálogo de Jesus com Pedro, Jesus estava curando o coração de Pedro. E eu quero que você entenda algumas coisas aqui nessa passagem. Primeiro, mesmo que Pedro tenha caído, Jesus não desistiu dele. Nós precisamos entender que as pessoas erram, as pessoas cometem erros. E nós não podemos simplesmente descartar elas. Nós devemos ajudá-las a se levantar. O objetivo de Deus e do amor de Deus não é execrar uma pessoa, derrubá-la, destruí-la completamente e deixá-la ali envergonhada, humilhada, acabada. O Senhor deseja, assim como na parábola do bom samaritano, que nós tenhamos paciência de carregar os doentes até um lugar de cura, um lugar de restauração. E depois eles estarem totalmente curados, então eles voltem a andar. Jesus foi a Pedro, Jesus não desistiu de Pedro. Jesus restaurou a Pedro. O problema é que nós somos juízes, queremos julgar, não queremos que uma pessoa se levante. Se ela caiu, nós não temos a misericórdia de ajudá-la a se levantar. E na nossa volta, as pessoas vão errar. Nossos filhos vão errar contra a gente. Nossos amigos vão errar contra a gente. Nossos irmãos da igreja vão errar contra a gente. Nossos pastores vão errar contra a gente. As pessoas com quem você trabalha ou para quem você trabalha vão errar com você. E será que nós teremos a atitude de Jesus de exercer a misericórdia, de levantar aquele que caiu, de ir atrás daquele que se perdeu? Lembro muito daquela passagem das ovelhas, das 100 ovelhas, e que uma se perde. Jesus vai em busca da que se perdeu.
Nós precisamos ter um olhar de misericórdia para as pessoas. Nós não podemos ficar guardando mágoa, guardando ressentimento, por pior que tenha sido a ofensa. Alguém errou contra você? Perdoe. Aprenda a perdoar. Mas errou comigo 3 vezes? Perdoe. Jesus disse até 70 vezes 7. O Senhor estava falando, não há limite para você perdoar. Perdoe. E se Deus ver a misericórdia e o perdão fluindo do nosso coração, nós vamos estar andando nos passos de Jesus. E quando você anda nos passos de Jesus, você é abençoado. Você tem que crer que Jesus foi atrás de Pedro, que Jesus quis restaurar a Pedro. Interessante que Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Para cada vez que Pedro traiu Jesus, ficou uma ferida na alma de Pedro, na vida de Pedro. E Jesus pergunta para ele 3 vezes porque Jesus queria curar a Pedro. Aí eu entendo 2 princípios. Primeiro, cada uma das dores que nós temos, dos nossos sofrimentos, das feridas emocionais que há dentro de nós, precisam ser curadas, precisam ser restauradas, porque ninguém pode servir estando doente. E Jesus quis curar o coração de Pedro. Nós não buscamos curar as nossas feridas emocionais. Nós tivemos um evento chamado Masterclass A Cura. E esse evento foi um evento um pouco marcante para mim. Por quê? Porque eu vi como as pessoas têm feridas emocionais e como isso impede elas de ouvir a Deus. Como o fato delas terem problemas dentro do seu interior faz com que a dor grite dentro delas e a dor seja tão barulhenta a ponto delas não ouvirem a Deus e não ouvirem o que o Espírito Santo está falando com elas. Jesus, sabendo disso, Jesus vai a Pedro e cura Pedro, restaura Pedro primeiro antes de Pedro voltar a servi-lo, voltar para a sua missão e para o seu propósito. E nós queremos fazer tudo no automático. Queremos, mesmo feridos, curar. Mesmo machucados, servir. Isso não vai terminar bem. Porque uma pessoa ferida vai ferir. Uma pessoa machucada vai machucar outros. Uma pessoa machucada, uma pessoa ferida, ela vai se defender. E ela vai também explodir, porque feridas doem. E quando a pessoa não estiver bem emocionalmente, ela vai desequilibrar, ela vai gritar, ela vai xingar, ela vai ter um comportamento errado. Ela vai tentar desmoralizar até mesmo aquele que está se opondo a ela, porque ela está ferida, ela está machucada. E quando eu olho para Jesus e vejo o amor de Jesus, quando eu olho para Jesus e eu vejo a restauração que Jesus fez em Pedro para servi-lo novamente, eu vejo que nós precisamos tratar as dores da nossa alma, precisamos tratar as feridas internas para podermos continuar no propósito divino. Havia um grande propósito na vida de Pedro, mas nesse momento ele estava totalmente deslocado do propósito, totalmente deslocado do seu destino. Tudo porque ele se sentiu culpado por ter negado a Jesus. Mas diferente de Judas, Pedro se arrependeu. Pedro sentiu a dor de ter traído Jesus, a dor de ter negado Jesus, a dor de ter ido embora, a dor de não ter tido a coragem de dizer que ele era, sim, um seguidor fiel de Jesus Cristo. Todos nós na vida temos arrependimentos, coisas que a gente pensa, puxa, eu poderia ter falado diferente, eu poderia ter feito isso de uma maneira diferente. Me lembro que há alguns anos atrás, nós fomos chamados para resolver uma determinada situação num lugar e nós estávamos em 3 pessoas e uma delas estava colocando
assim, pressão em cima de nós para que nós resolvêssemos aquela situação. E, enfim, chegamos lá para resolver e resolvemos daquele jeito que a pessoa estava nos pressionando. Fizemos a reunião e quando passou aquela reunião, pensamos, a missão foi cumprida. Essas pessoas se afastaram, seguiram um outro caminho e nós seguimos o nosso caminho. Mas anos se passaram. Se você perguntasse para mim, você faria diferente aquilo que você fez? Faria, totalmente diferente. Eu faria uma reunião diferente, eu pegaria bem mais leve, eu iria falar de uma maneira diferente com essa mulher e com seu esposo. Eu teria me posicionado de uma maneira diferente, com a sabedoria, com a maturidade, com as coisas que eu aprendi ao longo da minha vida, eu teria lidado com essa situação de uma maneira totalmente diferente. E isso, se nós não tratarmos as feridas, as mágoas ou até mesmo as culpas de dentro de nós, nós não conseguimos servir ao propósito de maneira plena. Por isso eu quero dizer para você, busque a cura em todos os problemas emocionais dentro de você. Busque a restauração da sua alma. Busque em Jesus. Jesus, ele tem o poder de curar, assim como ele curou Pedro emocionalmente. Ele pode curar ele pode curar você. Eu sei que a ferida, ela pode ser profunda, ela pode ser uma dor muito grande dentro de você, mas ao mesmo tempo, você pode mudar completamente o seu destino. Tudo o que você precisa fazer é ouvir a Deus. Se você ouvir Jesus, você vai ser curado de toda ferida interior. Você vai ser restaurado totalmente por esse Deus e vai viver o extraordinário que Deus tem para a sua vida. Amém? Deixe essa palavra no teu coração. Quero pedir, inclusive, que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e escreva a palavra aí, cura, nos comentários. Escreva a palavra cura. Jesus vai curar você totalmente, vai restaurar você totalmente. Eu creio que Deus já está operando grandes coisas em nome de Jesus. Compartilhe com 7 pessoas, seja generoso, seja um semeador, seja um compartilhador da vida, um compartilhador de coisas boas. Manda essa oração para alguém e eu sei, Deus vai te usar para alguém hoje. Deus vai te usar para alguém hoje, em nome de Jesus. Quero dar um testemunho, compartilhar com vocês um milagre de pessoas que mandam o seu testemunho, que você pode mandar também o seu testemunho para nós. Você pode mandar o seu testemunho lá no nosso site www.profetavinicius17.com.br. No rodapé tem ali a área de testemunhos. Você manda seu testemunho para a gente, para que seja selado na sua vida esse milagre, essa bênção. Nós recebemos o testemunho da Gabriele. Profeta, na semana passada o Senhor orou por uma família de sobrenome Tavares e orou por alguém da família que estava com problemas respiratórios. Imediatamente nós lembramos de um amigo muito próximo da nossa família que tem por sobrenome Tavares. E ele estava na UTI com o pulmão perfurado e água no pulmão, totalmente sem perspectiva de viver, na espera de um milagre. Intercedi por ele naquele momento e no mesmo dia, à noite, para a glória de Deus, ele começou a respirar, milagrosamente sem aparelhos, e foi extubado um dia depois. Deus restaurou milagrosamente seu pulmão e sua restauração. Glória a Deus por tudo. Deus é maravilhoso. E olha esse segundo testemunho aqui da Ruth, profeta. Eu recebi a cura de um problema na perna direita. O Senhor falou que tinha alguém com problema na perna direita. Eu recebi a cura em nome de Jesus. Eu fui tocada pela glória de Deus. Eu estava com uma mancha vermelha, parecendo uma micose, uma coisa que não dá para saber direito, pois eu não fui ao médico. Eu tinha receio de ser câncer de pele. E estava com mais de 9 meses que não cicatrizava. Estou muito feliz pela cura e que Deus abençoe seu ministério e sua família. 9 meses? 9 meses de uma ferida na perna. Jesus Cristo restaura. Jesus Cristo cura. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus faz milagres. Deus faz milagres. Glória a Deus a glória, a Deus o louvor. Estamos também
de domingo a domingo, na TV Bandeirantes, 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Ore por esse projeto, para que Deus continue nos abençoando, nos prosperando, para que a gente consiga ser fiel a tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. E se você quer aprender mais sobre o profético, quer aprender a ouvir a voz de Deus, quer ter uma vida extraordinária e até mesmo ser curado desses traumas, dessas dores, eu convido você a conhecer o nosso site e ali adquirir os nossos livros, que têm abençoado a vida de muitas e muitas pessoas. Nossos livros têm sido transformadores na vida de muita gente e tenho certeza que também vai ser na sua vida. Por isso eu convido você a conhecer o meu site www.profetavinicius17.com.br. E agora também nós lançamos o Caderno dos Sonhos, onde você pode anotar todas as experiências que você teve com Deus, não só em sonhos, mas em visões, direções que Deus te deu. Você vai poder anotar e aqui dentro tem pérolas druins. O que são pérolas druins? São trechos de ensinos nos meus eventos druins, onde eu ensino as pessoas a ouvir a Deus através dos sonhos e das visões. Por isso, vai ser bênção também na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, eu quero nesse momento declarar o Salmo 91 e convidar você. Domingo agora, nós vamos ter um grande culto na nossa igreja, na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Anota o endereço aí. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Vem estar conosco nesse domingo, 9 da manhã, vou orar pelos doentes e também vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida. E o fato de você entrar nesse ambiente, tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Programe-se, coloca na sua agenda e vem. Você vai ser abençoado. Diz assim o Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Coloca aqui nos comentários o teu pedido de oração e diga comigo: novos começos, novas portas, muita saúde. Mais uma vez, novos começos, novas portas, muita saúde, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está em oração junto conosco. Libera do Teu poder sobre a vida de cada pessoa que está nesta oração. Toque-os com o Teu poder, Senhor. Toque-os com a Tua graça. Que haja, Senhor, um grande mover do Senhor sendo liberado em cada vida neste momento. Eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, todo câncer renda-se a Jesus Cristo. Também oro por todo problema emocional, por todo medo, síndromes de pânico, perturbações, depressões, tristezas, angústias. Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa diante de Ti e eu te peço, cure ela totalmente, arranque toda a dor dela, arranque tudo aquilo, Senhor, que foi colocado dentro da alma dela e que não veio do Senhor. Tira dela, Pai. Coloca dentro da alma dela a Tua paz, Tua alegria.
Coloca um refrigério sobrenatural sobre a vida dela, do alto da cabeça até a planta dos pés, ela seja tocada pela glória de Deus, que a glória de Deus toque a vida dela, que toda amarra seja cortada, seja desfeita, no nome de Jesus Cristo. Eu abençoo a tua vida, eu abençoo a tua casa, a tua família, teus projetos, teus sonhos, teus negócios, e eu declaro a bênção do Senhor. Meu Deus, todo negócio que está trancado, toda bênção que está travada, tudo aquilo que não está em funcionamento, eu oro por um destravar, eu oro para que comece a funcionar, eu oro para que o Senhor traga as pessoas certas, apresente as pessoas certas e que venha provisão sobrenatural, prosperidade, bênçãos do Senhor para a vida dela e para a sua casa. Senhor, visita cada um dos teus filhos, no nome de Jesus Cristo, que a glória de Deus entre nessa casa, que a glória de Deus encha esse lugar e que cada vida seja visitada pelo Senhor. Meu Deus, toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Hoje, amanhã e domingo, eu vou colocar uma oração às 23 horas e 30 minutos aqui no canal. Muitas pessoas me pedem oração porque estão com insônia. Faça essa campanha, você que está com insônia, 3 dias orando na madrugada. Quem está com insônia, ok? E os demais, amanhã, 6 e 7 da manhã, eu aguardo vocês na oração junto comigo. E se você me acompanha pela televisão, inscreva-se no nosso canal do YouTube e comece a participar das nossas orações e das palavras proféticas que são verdadeiras pérolas que vão te abençoar. Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor te proteja. E lembre-se, Jesus te ama e eu e minha esposa amamos cada um de vocês. Fique na paz, um abraço a todos. Toda a tua família, que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e que a mão de Jesus Cristo esteja em todas as áreas da nossa vida. Senhor, libera das tuas bênçãos, libera do teu poder, do teu sobrenatural, guarda o nosso coração, nos ajude em nossas decisões e nos dê visão, Senhor, visão espiritual do nosso amanhã, das coisas que estão ao nosso redor, para que possamos discernir a tua perfeita vontade. Senhor, livra-nos de toda a maldade, livra-nos de toda a inveja, livra-nos, Pai, daqueles que projetam o mal, e te pedimos, ó Deus, como os teus olhos estão onde nossos olhos não estão e teus ouvidos estão onde os nossos não estão, nós te pedimos, traz livramento para a nossa vida, traz proteção sobre a nossa casa e traz provisão, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida. O Senhor me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra com você porque eu creio que essa palavra é uma palavra profética para o seu caminho. Como é fácil nos distrairmos em nossa caminhada. Como é fácil sairmos de uma direção do Senhor. Por causa da pressão dos homens, por causa da pressão das adversidades, das tempestades, dos barulhos aqui desse mundo. Você tem que entender que o foco é uma coisa importante na vida. Você ter foco de conquistar, foco de viver o seu propósito, foco de agradar a Deus acima das tuas vontades, acima das tuas razões. O foco, ele vai determinar o resultado da sua obediência, daquilo que Deus colocou no seu coração. Deus tem coisas preparadas para a nossa vida, mas é fácil desfocar. É muito fácil você, tirar a sua atenção do caminho, do propósito do Senhor na tua vida, da obediência que você deve ter para conquistar as bênçãos de Deus, para conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida.
e começar a dar ouvidos a outras coisas. E eu tenho aprendido uma coisa que o Senhor tem falado comigo. O Senhor tem falado muito comigo sobre defender aquilo que Deus colocou no nosso caminho. Defender, cumprir aquilo que Deus colocou para nós fazermos. Eu estava conversando com um pastor muito experiente e eu perguntando para ele: pastor, como é que o senhor lida com as críticas, com as perseguições? Já viveu muito mais anos do que eu aí na vida e já viveu muito do seu propósito. E aquele pastor de idade disse assim para mim: foca no que Deus colocou na sua vida. Foca no que Deus colocou na sua vida. E daí, quando eu estava fazendo o meu devocional nessa manhã, eu estava lendo aquela passagem onde a Bíblia diz que se levantaram contra Jesus, porque Jesus estava curando as pessoas e libertando as pessoas e transformando a vida das pessoas, e estavam lá a todo momento contra Jesus. E a Bíblia diz que eles se reuniam, faziam grupos para atacar Jesus. E quando Jesus ressuscitou Lázaro, olha que tremendo isso. A Bíblia diz que duas coisas aconteceram quando Jesus ressuscitou Lázaro. Teve um grupo que se converteu e teve um grupo que foi correndo falar para os judeus o que Jesus tinha feito. E eles se reuniram, olha só, eles se reuniram para fazer alguma coisa contra Jesus. Eles se reuniram para fazer alguma coisa contra Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você: toda vez que você estiver no seu propósito, o inimigo, ele vai se reunir com outros inimigos para tentar parar você. Você pensa que não existem reuniões que estão acontecendo para difamar você? Reuniões que estão tentando lhe derrubar, querendo tirar o seu lugar, querendo tirar você do propósito eterno. O inferno faz suas reuniões. O inferno faz as suas reuniões. Não esqueça disso. É por isso que nós temos que permanecer em oração. E quando eu olho para a vida de Daniel, eu me inspiro na vida de Daniel, porque Daniel, ele não parou de fazer o que ele tinha que fazer, mesmo diante das críticas e dos opositores. Você sabe que em qualquer meio que você trabalha, não importa se você trabalha num banco, ou se você trabalha numa repartição pública, ou se você trabalha numa igreja, não importa onde você trabalha, lá vai ter essas reuniões, sabe, para acabar com você. Infelizmente existe. Nós sabemos que não é todas as pessoas, mas o inimigo, ele consegue colocar no coração das pessoas um ódio, uma raiva, sabe? Para perseguir você, para atacar você, para tirar aquilo que foi Deus que colocou no teu caminho. A Bíblia diz que a raiva das pessoas com Daniel era muito grande, porque Daniel estava crescendo, Daniel estava prosperando, Daniel iria alçar voos maiores, havia projetos maiores do próprio líder dele em relação a ele. Daniel se destacava. Pessoas que se destacam são atacadas. Pessoas que se destacam, elas são muitas vezes alvo de reuniões do inferno. Nós sabemos que não são todas as pessoas que participam dessas reuniões, mas o inimigo, ele vai tentar de alguma maneira calar você. Ele vai tentar de alguma maneira lhe travar, lhe impedir, sabe, que você continue no seu propósito. E a coisa que eu mais encontro são pessoas que carregam coisas de Deus na vida delas, mas que pararam de usar o que Deus deu a elas, porque foram de alguma maneira, sabe, barradas às vezes por uma liderança, ou barradas por um espírito de crítica, por um espírito de contrariedade. Olha só, o inferno, ele se reúne para combater algo bom, para combater algo de Deus. A Bíblia diz que fizeram isso com Jesus. Se reuniram para tentar parar Jesus. O que a gente vai fazer com esse homem que está fazendo milagre? O que nós vamos fazer com esse homem que ressuscitou
Lázaro, depois de 4 dias, está todo mundo falando, e agora? O que nós vamos fazer? É por isso que eu tenho pregado uma coisa, que na nossa unidade nós somos mais fortes. Na nossa unidade nós somos mais fortes. Porque o diabo vai tentar dissuadir, o diabo vai sempre tentar dissuadir um projeto de Deus por meio das suas reuniões, das suas resistências, das suas críticas, sabe, dos escândalos e de outras coisas. Mas nós precisamos, como povo de Deus, nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos ajudar os irmãos que estão caídos, nós precisamos ser um povo mais unido, nós precisamos, sabe, realmente estar juntos em oração, lutando pela fé, pela bandeira do Evangelho, porque se nós queremos vencer, nós precisamos estar com um só coração, num só espírito. Eu tive um testemunho hoje pela manhã, eu não sei quem estava na minha oração de manhã, mas, gente, é impressionante. Impressionante, sempre falo para as pessoas, esteja ao vivo comigo, 6 e 7 da manhã e 18 horas. E pessoas que oram, e isso é claro, pessoas que oram ocasionalmente comigo aqui, sabe, elas até alcançam alguns milagres, mas quem está sempre nos horários, orando junto conosco, é impressionante o que acontece. Uma mulher estava com feridas em todo o corpo, estava cheirando mal. Daí você imagina, olha o nível de problema que essa pessoa estava. Através das orações, Jesus curou ela de todas as feridas, Jesus curou, restaurou o corpo físico dela totalmente. Por quê? Porque na unidade, Deus se move de uma maneira diferente. Por que eu saio da minha casa? Eu poderia, pegar a minha Bíblia, no domingo, tá? Eu poderia pegar a minha Bíblia, eu poderia abrir a minha Bíblia e fazer um culto em casa. Porque aqui em casa nós somos 4, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ali Jesus estará no meio deles. Mas por que eu e a minha família vamos para a igreja? Por que eu saio da minha casa, eu já trabalho a semana inteira, por que eu saio da minha casa para ir à igreja? Bom, eu faço isso por causa do poder da unidade. A Bíblia diz que isso é uma arma espiritual. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. A Bíblia diz. É um princípio de Deus, porque as pessoas pensam em guerrear usando apenas uma arma espiritual. E eu vou lhe dizer uma coisa, temos vivido tempos que nós precisamos usar todas as ferramentas do Espírito para podermos vencer e para podermos romper. E eu vou dizer, não importa se você é famoso, não importa se você é rico, não importa se você é poderoso, não importa se você é conhecido, não importa se você é influente, você precisa estar em um só coração, junto com o povo de Deus, junto com a igreja. Eu não prego religião. Vocês estão vendo aqui eu pregar a placa da igreja? Eu até convido vocês para vir nos nossos cultos de domingo, mas eu não prego, nunca preguei placa de igreja aqui. E não vou pregar placa de igreja, eu prego Jesus e a palavra dele. Mas eu estou falando para você, encontre uma igreja para congregar, encontre um lugar para estar junto. Porque há poder, eu sinto literalmente que quando, as pessoas estão remando para o mesmo lado, está todo mundo orando. A Bíblia fala que quando os 120 estavam reunidos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre essas pessoas. Nós vamos ver grandes manifestações de Deus na nossa vida, no nosso futuro, se nós estivermos unidos. Gente, o inferno faz os seus grupos. E se nós estivermos no mesmo espírito de oração, orando uns pelos outros, amando o nosso irmão, apesar, você não precisa concordar comigo com tudo. Assim como eu não preciso concordar com você com tudo. Mas em Cristo Jesus nós nos amamos, em Cristo Jesus nós nos perdoamos quando temos nossas diferenças, porque é impossível que uma comunidade, por mais que ela esteja unida, é impossível que ela não tenha
ela não tenha desafios entre pessoas se desacertam, pessoas às vezes erram, certo? E as pessoas erram, eu erro, todo mundo erra, e nós precisamos do amor de Jesus Cristo para realmente trabalhar no nosso coração e nos ajudar a permanecermos unidos apesar das dificuldades. Amém? Isso é uma família de fé. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração. Quero pedir para você, faça seu ato profético agora, compartilhando com 7 pessoas, e que por 7 caminhos teus inimigos se retirem e batam em retirada em nome de Jesus. Amém? Hoje às 19 horas eu vou ter a sala profética. Nós vamos ter uma escola de profetas dia 7, 8 e 9 de agosto. Vão ser 3 dias de evento. E mesmo que você não participe da sala profética hoje, não fica triste. Você pode ainda participar da escola de profetas que nós vamos ter. Vão ser 3 dias. Vai ser incrível. Você vai receber muitas direções do Senhor. E você pode se inscrever pelo link que está aqui na descrição. Inclusive nós deixamos um presente, certo? Aqui para você, que é um e-book. Ele é gratuito e ele pode ser baixado. Aqui, 5 lições que se aprende andando no profético. É um e-book de presente, independente de você se inscrever ou não. Você pode ter esse e-book. É o meu presente para você que anda no profético, que ama o profético. E se você quiser se inscrever para a Escola de Profetas, vai ser uma bênção estar junto com você, ok? Muito bem. Eu quero também agradecer a todas as colunas e parceiros proféticos que nós temos no nosso ministério. Muito obrigado. Com a sua ajuda, nós estamos nos mantendo na televisão de domingo a domingo, certo? De domingo a domingo estamos na Band, às 5h45 da manhã, e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. E se você quer nos ajudar nesse projeto de orarmos e intercedermos pelas pessoas na televisão, você pode nos ajudar entrando lá no meu site www.profetavinicius7.com.br e nos ajudar como você puder. E se não puder nos ajudar, só ore por nós, que já ficamos muito felizes, certo? Grande parte dos meus programas de televisão são pagos pelo nosso ministério, através dos meus livros, dos meus eventos, e Deus tem me abençoado também em muitas outras formas que eu posso hoje cumprir esse meu desafio, porque é um verdadeiro desafio, viu? Acredite, é um grande desafio, mas Deus, eu posso afirmar para você que até aqui Deus tem sido fiel. Eu digo a Deus, Senhor, eu vou até onde o Senhor quiser. Se algum dia o Senhor não quiser mais, então o Senhor não vai mandar mais o recurso para isso, né? Então, eu estou firme no propósito que Deus colocou na minha vida. E se Deus está falando com você de me ajudar, vá lá no meu site e lá você vai encontrar a forma de você fazer isso. E como eu disse, se não puder, eu entendo. Fique em paz, ore por nós, ok? Muito bem, deixa eu declarar o Salmo 91 agora. Esse salmo profético que nós temos declarado. Deixa a tua curtida aqui também nessa oração, em nome de Jesus. Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei.
Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero dar rapidamente um testemunho aqui da Alessandra. Eu quero que você preste atenção, porque isso é os resultados da oração, de nós orarmos às 6 e 7 da manhã e às 18 horas. Ela mandou o seguinte testemunho: graça e paz. No exame de rotina, minha filha descobriu que estava com um cisto de 5 centímetros em um dos ovários. A médica solicitou uma tomografia e outros exames específicos para identificar se era câncer e encaminhou para um médico oncologista. Eu comecei a orar junto com o profeta para na tomografia não aparecer mais nada, nenhum cisto. E para a honra e glória do Senhor Jesus, hoje saiu o resultado do exame e não foi detectado nem um cisto mais. Deus opera milagres. Quantas curas de câncer tem acontecido aqui nas orações. A Deus a glória. Você pode dar um glória a Deus? Dê um glória a Deus aí, porque Ele é digno. Jesus é digno. Ele cura, Ele opera milagres. Amém? Glória a Deus. Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar em nome de Jesus. E quem não compartilhou essa oração, depois manda para 7 pessoas e que se cumpra uma palavra profética na tua vida, que teus inimigos batam em retirada por 7 caminhos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, abençoe a vida de cada pessoa que está nessa oração junto comigo agora. E nós oramos, Deus, para que a nossa unidade seja cada vez maior. Ajuda-nos, Pai, a amar o corpo de Cristo, amar os pastores, amar os líderes, amar aquelas pessoas, Pai, que têm realmente sido íntegras na fé, aquelas pessoas que dão bom testemunho, aquelas pessoas de caráter. E eu oro nesse momento, Pai, pedindo ao Senhor, mostra-nos misericórdia, nossa causa é uma emergência. Eu apresento cada causa a Ti, Pai, cada causa a Ti. Cada causa, Pai, tem N pessoas aqui, N pessoas com N emergências. E eu te peço, intervém agora. Toque com teu poder, Jesus. Eu quero declarar que todo câncer está se rendendo a Jesus Cristo agora. Toda infecção, inflamação, problema nas juntas, todo tipo de tumor, todo tipo de cisto, de microcisto, todo tipo de problema no corpo físico dessa pessoa, renda-se a Jesus Cristo agora. Também oro para que as portas se abram. Eu oro para que milagres sejam liberados e para que o sobrenatural de Deus toque nessa vida, toque nessa casa. Senhor, remova agora todo tipo de opressão espiritual, tudo aquilo que tem lutado contra essa casa, que tem lutado contra essa família, que renda-se ao nome de Jesus Cristo. Também me levanto contra todo espírito de medo, tudo aquilo que tem atacado, tudo aquilo que tem perturbado o sono de pessoas que não dormem bem à noite, pessoas que acordam várias vezes na madrugada, pessoas que não têm tido paz, não têm tido tranquilidade dentro da sua casa, que todo mal seja removido agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Seja livre, seja liberto agora, que o poder de Deus toque tua vida, Senhor, e que todo jugo, Pai, tudo aquilo que pesa, que oprime, tudo aquilo que luta contra essa pessoa, até mesmo as reuniões do inferno para prejudicar essa pessoa, eu quero declarar por terra agora, nada prosperará contra essa pessoa em nome de Jesus. Todo mal arregimentado, conspirado, está desfeito em nome de Jesus. Senhor, e nós declaramos que assim como existem as reuniões do inferno, tem as reuniões do céu. E nas reuniões do céu está agendado promoções, nas reuniões do céu está agendado bons testemunhos, na reunião do céu está agendado prosperidade, salvação em toda a casa. Eu quero profetizar em nome de Jesus, avanço, favor, milagre, prosperidade, graça, transformação de vidas, transformação de ambientes. Eu quero declarar em nome de Jesus que o que falta vai ser suprido, aquilo que é necessário vai chegar. Em nome de Jesus Cristo, está dada a palavra, está liberada no mundo espiritual, em nome de Jesus. Eu te abençoo tua casa e a tua família. Amém e amém.
Amém, gente querida? Diga comigo, eu recebo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Jesus te ama e eu e a minha esposa amamos cada um de vocês. E se você está unido conosco aqui em oração, amanhã, 6 e 7 da manhã, eu aguardo você com a bênção de Deus. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde. Até mais.